Bom dia para quem eu não falei bom dia ainda. Tudo bem? Beleza? Estou eu aqui, cá, mais uma vez, mas não pregando, né? Pregando é a primeira vez. Mas, gente, dá um gelo aqui, né? Na hora que você sobe aqui. E principalmente, assim, na hora que você olha para a comunidade, aí você vê o Arlindo lá atrás. Alô, alô, alô. Aí a Elisa... E a igreja toda, e minha esposa ali também, né? Maravilhosa, nojentinha, chatinha. É uma piada interna delas, tá? E aí a galera ali com o checklist, né? Porque você sabe que depois, nas pregações, tem o debriefing. Então, mas eu sei que eu estou num ambiente seguro. Eu sei que as críticas, comentários, exortações que forem necessárias, né, sempre são para construir. E isso é muito bom, porque a igreja tem nos proporcionado esse ambiente seguro. Então, para mim, assim, é uma honra, né, poder falar. Eu já preguei outras vezes, mas aqui é a primeira vez. Mas que dá um frio na barriga, esse negócio dá um trem aí, viu? Dá um gelo aí, sem falar, assim, tudo que foi preparado antes, né? Tive várias ajudas, coisas aí, nossa, um monte de coisa, gente. Mas vamos lá, nós já estamos com o horário um pouco avançado. Peço para os amigos que tenham paciência, né? Até aqui o Senhor nos abençoou, já falou através de tantas coisas, e eu creio que o Senhor ainda vai falar um pouco mais ainda nessa manhã. Amém? Bom, como já foi dito e mandado no grupo do nosso WhatsApp, o Arlindo anunciou que nós teríamos uma programação sobre pregações sobre o Advento. Então serão 4 semanas. Para quem está acostumado a ouvir mais sobre o Advento no meio da igreja católica, né? Né, Guto? Católica, apostólica, romana, mas também precisamos, no nosso meio, entender e nos aprofundarmos bastante nessa questão do Advento. Do Advento, né? Então serão 4 semanas que nós vamos falar agora, começando hoje, e se encerrando no dia 25, no dia de Natal, mas aí o culto vai ser à noite, né? À noite não, né? Às 6 horas da tarde, no dia 25, então já se programa, que aí no dia 24 você vai estar com a sua família, no dia 25 de manhã não vai haver o culto, mas aí à noite, às 6 horas da tarde, aí a gente vai estar, o Arlindo vai fechar no último dia, encerrando essa série do Advento. Mas o que é o Advento? Então, eu não sei quantos já ouviram falar, quantos ainda não ouviram falar, mas Advento, ele é o marco aonde se anuncia a vinda, a chegada de Jesus Cristo. E nós, cristãos, é bom a gente entender, né, que nós cremos em... É para ter, né? Você crer, né? Em 2 adventos. Né? A primeira vinda, com o nascimento de Jesus, essa já se concretizou, e a segunda vinda, o segundo advento, que o Senhor voltará. Então, temos 2 adventos. E o advento ele é um marco histórico, porque quando Jesus nasceu, a história começa a se dividir. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, é uma coisa muito importante. A chegada do Senhor Jesus ao mundo, ela também é bom a gente também enfatizar isso, essa questão dela ter sido ocorrido de uma forma miraculosa, através do Espírito Santo, né, sobre Maria, anunciada. E aí, quando a gente vê essa questão, não ali diretamente com Maria, mas eu não posso partir do ponto do Advento só naquele momento. O Advento ele já vem sendo anunciado lá no Antigo Testamento. O Advento ele começa com alguns, a gente pode passar por alguns textos bíblicos, lá no Antigo Testamento, citar alguns aqui para vocês. A gente não vai entrar nesse ponto, tá? Mas em Gênesis 12, 3, Salmo 89, a partir do verso 3, Isaías 9, Miqueias 5, Isaías 7,
Então, o advento, ele começa a ser anunciado muito tempo atrás. Eu não posso pegar simplesmente esse ponto quando o anjo Gabriel vem para Maria e fala especificamente para ela, está pronto. É a partir de agora que... Não, foi construído toda uma narrativa. Foi construído toda uma história. Houve dentro dessa história promessas, pessoas deram a vida, muita coisa aconteceu. E aí serão 4 semanas que a gente vai estar falando. Bem rapidamente, né? Então a gente vai ver, durante essas 4 semanas, desde o anúncio da gravidez de Maria, depois nós vamos passar pelo momento do nascimento específico, o local específico, as implicações com Herodes e, por fim, o reconhecimento de uma profecia que será cumprida. Mas hoje nós vamos focar no texto de Lucas, aí se você já pode deixar aí preparada aí sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Nós não vamos ler ainda não, tá? Segura aí, segura. Lucas 1, a partir do verso 26. Contextualizando essa passagem, é bom a gente lembrar que Lucas, que é o autor, né, do livro que nós vamos ler, ele era ele era grego, ele era médico, ele tem um estilo particular assim de escrever, ele vai mais para um estilo jornalístico, ele vai mais para um estilo de entrevistar, ele é diferente do que quando a gente olha para Mateus, bem diferente o estilo, tá? Bem diferente de Marcos também. E ele aborda mais a questão da humanidade de Jesus. Ele traz, assim, detalhes, e ele entrevista as pessoas. Inclusive, ele fala que essas pessoas que ele entrevistou são pessoas que viram e falam do que viram. Então, ele traz essa narrativa de pessoas que, de fato, estiveram e passaram por situações, para que ele possa depois descrever essas situações. Depois ele vai falar que essas pessoas, eles são ministros da palavra. Então, ele coloca esse adjetivo para essas pessoas, não porque elas foram teólogos, mas sim porque elas falam do que viram. No texto que a gente vai ler hoje, a gente vai ver que o anjo Gabriel, ele é o mesmo anjo que havia sido mensageiro também das boas novas lá para Zacarias. Alguns meses antes, então, o anjo Gabriel também aparece para Zacarias e ele faz um anúncio do nascimento de João Batista. Esse é o mesmo anjo. E aí depois, esse anjo ele dá uma viajada, né? Dá uma passeadinha aí ele vai lá para Galiléia. Aí eu vou precisar ler aqui, porque tem uns nomes aqui bem complicadinho aqui, né? Geograficamente, também é muito importante a gente se situar, para a gente entender que algumas tribos estavam nessas regiões determinadas quando olha no Velho Testamento. E isso faz uma diferença quando a gente caminha nessa questão do Messias, Salvador, Rei, toda essa história. A Galiléia é um país que ela ficava na parte mais ao norte da Palestina, era delimitada ao norte pelo Líbano, Síria, ao oeste por Fenícia, ao sul por Samaria e a leste pela Jordânia, do mar ali de Tiberíades. Quando nós lemos no Evangelho, dá-se a entender que ao norte, ela ficava mais ao norte, a leste do Jordão, ali era considerada a Galiléia, a qual compreendia as tribos de Issacar, Zebulon, Naftali e Asser. A Galiléia ela foi dividida em Galiléia superior e inferior. A superior ela foi chamada de Galiléia dos gentios, conforme descrito em Mateus 4. Ela fazia fronteira com as nações gentias.
Ali era a parte habitada por essas nações. Ao sul havia uma cidadezinha nomeada Nazaré. Uma pequena cidade da tribo de Zebulon, conforme Mateus 2. Um lugar onde não se dava muita coisa, como está descrito em João 46, se você ler lá. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Lembram dessa passagem, né? Então é bom a gente contextualizar e entender toda essa história, porque isso vai fazer a diferença na hora que eu começo a crer e andar nessas palavras sobre o advento. Outro fator também que, na conversa que eu tive com Arlindo, né? José e Maria são da descendência de Davi. O texto de Lucas, ele vai enfocar e vai trazer essa genealogia da parte de Davi, que Maria também fazia parte, e eu não tinha me atentado a isso. Então, não sei quantos, ou agora eu deixei uma interrogação na cabeça, porque muitos, eu até então achava que era José, única e exclusivamente, né? Mas aí depois, não vou discutir com a Arlindo. Brincadeira. Mas vamos para o texto em si. Lucas 1, 26, a partir do verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos ouvir de Ti, ó Pai amado. Nós queremos que a Tua palavra, Senhor, seja liberada, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, venha de encontro conosco, que ela mude a nossa vida, que ela toque em nós, ó Pai amado, mas que haja uma mudança, que haja uma realidade, ó Deus, do que o Senhor tem e do que o Senhor quer para nós nesses dias, ó Pai amado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco. Amém. Amém. Amigos, quando nós olhamos a Bíblia e vemos tudo esses acontecimentos do advento em si, quando o anjo Gabriel fala com Maria, eu vejo que, e eu olho assim, eu vejo que Deus, ele escreveu uma história, Deus tem um plano, e eu fico maravilhado com os detalhes, porque o nosso Deus, ele é o autor, ele é o diretor, ele é o roteirista, ele faz o papel principal. Tudo isso, Deus tem esse plano maravilhoso. Mas tem uma coisa, tem uns detalhes
que me chocam. Porque assim, Deus ele quer colocar personagens durante essa jornada. Ele quer colocar atores coadjuvantes para participar disso com ele. E isso assim me choca, porque essas pessoas assim, elas vão ser lembradas pela posição que elas tiveram em crer nessas palavras e estar disponíveis para obedecer o Senhor, através da fé que elas tinham em Deus. E John Walker, o avô da Elisa, ele fala disso como o escândalo da particularidade, né? De fato de ter pessoas, de tratar com pessoas individualmente e de querer que essas pessoas sejam participantes dessa jornada. E quando eu olho para trás e vejo tantos homens que caminharam em cima dessa fé, crendo nessa esperança do Messias, Deus chama as pessoas normais, como eu e você, para fazer parte dessa história. No caso desse texto citado, ele chamou Maria e José. Tem um contexto que eles são da descendência, mas passou por outras pessoas, mas especificamente Deus ali agora pega ali aqueles dois. Mas eu olho assim tantas outras histórias e Deus continua fazendo isso. Então ele também quer usar tanto eu como você. E porque eu ainda creio que assim, muita coisa vai ser construída até o segundo advento. Muita coisa ainda vai acontecer. E aí, quando olho para mim, olho para você, né? Será que nós estamos disponíveis para fazer parte dessa história? Será que eu quero só ficar na arquibancada vendo o jogo acontecer? Será que eu vou ter assim um posicionamento como Maria teve de falar assim, eis-me aqui? Né? Então é isso que a gente vai trazer hoje para a gente pensar um pouco. Se fosse para dar um tema hoje, eu sou meio ruim com esses negócios de tema, sabe? A Elisa tentou assim, me dar uns norte assim, falar tal, isso, mas sou meio ruim para isso, viu? Mas eu coloquei aqui a promessa de Deus para a vinda do Messias. Queria que você pegasse aí na sua Bíblia aí Lucas 1, vamos ver o verso 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu queria começar a destacar o advento. Vamos voltar agora na Bíblia, lá em Gênesis 3:15. Se você não precisa acompanhar, mas como eu falei já no começo, né? Não posso partir do advento sem olhar para trás e ver tudo o que foi envolvido até chegar aqui. Em Gênesis 3:15 fala: porém a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Lucas 32:33, a gente viu uma promessa. Uma promessa que já começou a ser escrita lá atrás, não especificamente com todas essas letras, mas uma promessa que já começou ali dizendo para a mulher: entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus escreveu um plano geral. Nós já sabemos o final. Quando a gente olha para esse texto em Gênesis, parece que assim, nós já somos impactados ali. Por quê? Adão e Eva pecam. Ali parece que tudo ali já estaria perdido. Há assim uma situação assim down, tudo. Adão conseguiu ali não cuidar do jardim. Aconteceu o que todos já sabem já.
Mas vem essa palavra. Deus manda essa palavra. E aqui eu já creio que começa a ser gerado uma esperança na vinda do Senhor. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E esse lhe ferirá o calcanhar. Deus quer envolver pessoas. Deus não quer envolver apenas o seu filho. Ele quer envolver um povo. Ele quer envolver eu e você. E quando ele fala de envolver o povo também, a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente e a gente vai ver assim o porquê de tudo isso acontecendo. Em Gênesis 12, quando nós chegamos em Gênesis 12, então ali na questão da semente já foi jogada uma semente do que viria a acontecer. Mas aí isso vai tomando uma proporção cada vez maior. Quando nós chegamos em Gênesis 12, a partir do verso 1, o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei a seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Depois em Gênesis 15, 1:6, Deus amplia ainda essas promessas. Não vamos entrar no texto em si. Em Gênesis 17, a partir do verso 7, essa promessa ainda vai se ampliar mais ainda. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. E aí ele segue: abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Falando da própria esposa de Abraão. A história, meus amigos, ela começa a ficar cada vez mais específica, conforme nós vamos passando e andando nessa jornada com Deus. A história ela começa a ser ampliada. Essa promessa ela começa a tomar uma proporção maior. E quando passa por Abraão, em cima de todos esses textos que eu acabei de citar, a história ela começa a ficar de uma maneira que não é só mais uma bênção em si com o nascimento do filho que viria, mas sim há uma promessa para um rei, uma terra e uma bênção. Olha como isso já tomou uma proporção maior. Então, quando eu olho para trás e quando eu falo de advento, eu tenho que entender, eu tenho que ter essa consciência histórica de tudo que está envolvido, até chegar no nascimento do Rei, do Salvador. Tem muita coisa envolvida. E até aqui nesses textos que a gente já leu, então, primeiro era só uma palavra. Agora, na hora que eu trago em cima desses textos, na hora que a gente, se tivesse tempo para a gente entrar detalhado, item por item, a gente vê que agora um rei virá, haverá uma terra e haverá uma bênção. Mas não para só por aí. Quando nós chegamos no 2 Samuel, capítulo 7, aí a coisa toma um rumo diferente. Aqui já é tocado especificamente. Deus promete para Davi, afirmando agora nesses versículos, de onde viria este rei. A partir desse ponto, as coisas começam a ficar mais claras. A partir desse ponto, começa já a ter a noção de que o Salvador, um homem especificamente, ele viria. E esse homem é que concretizaria o plano de Deus. Então, quando chegamos agora em 2 Samuel, já fica claro isso. Vamos caminhar mais um pouco.
Não para por aí. Jeremias 31, a partir do verso 31. Aqui eu confesso para vocês que quando eu vejo essa passagem, e aí as bênçãos do Senhor, elas não ficariam mais só no povo judeu. Essas bênçãos, aqui no capítulo 31, no verso 31, essa palavra ia atingir os gentios. E eu confesso aqui, que assim, eu fui incluído aqui. O sangue derramado naquela cruz me dá o direito também a um rei, a uma terra, a uma bênção. Quando chega nesse texto de Jeremias 31, a partir do verso 31, essa promessa é atingida aos gentios. Por isso, quando eu comecei a falar da Galileia, lá onde as nações ficavam, tá, onde fazia a fronteira, a palavra chegou e foi espalhada. Não é à toa que cada fato que ocorre na Bíblia não foi simplesmente jogado. Há um plano estabelecido por Deus. Há um plano determinado. E agora, quando chega nesse texto, quando fala que isso me alcança agora os gentios, e isso você pode confirmar depois em Atos 3, essas promessas aqui em Jeremias, que está dizendo aqui em Jeremias 31, em Atos 3, Pedro vai dizer lá, e ela se cumpre lá, que a palavra chega aos gentios. Depois vocês podem verificar lá em Atos 3. Amado, tudo isso acontecendo, pessoal, tudo isso, amados, né? Fica chato, né? Amados, vaso. Amados. Não ficou bom não, né, Valadão? Não ficou não. Tudo isso acontecendo, tanta coisa desenrolando nessa história. Em Isaías 7,14, quando chegamos lá agora no livro de Isaías 7,14, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. E aí no capítulo 9, verso 6, também de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora ficou muito claro como seria o advento. Aqui, anunciado até aqui, tudo que foi construído até aqui, e especificamente o que iria acontecer. Mas o mais importante, até essa jornada que nós chegamos aqui, é entender também tudo que está envolvido nesse advento. As promessas que foram colocadas por Deus no decorrer da história, e o quão ela é importante, e como isso vai impactar eu e você. E o mais importante também, que Deus continua querendo que nós, juntos com Ele, vamos escrever o resto dessa história. Porque quando a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu, e pessoas que foram envolvidas, Deus continua fazendo isso hoje. Deus continua fazendo isso hoje. Viajamos aí por todos esses pontos, por todos esses textos, mas vamos falar também agora um pouco em si de Lucas, né? Do Evangelho aqui nesse texto específico. Maria, ela recebe o anjo e a promessa oficial da vinda do Messias, né? Mas eu quero enfatizar agora com vocês, quando o anjo chega para Maria, ele fala para ela: salve agraciada, o Senhor é com você. Amigos, essas palavras, elas foram ditas semelhantemente para Moisés, em Êxodo 3,
para Jeremias, Jeremias 1, para Gideão, Juízes 6, para Ruth, Ruth 2, e para muitos outros. Estas palavras: salve agraciada, o Senhor é com você. Parece que quando eu olho para trás e vejo quando Deus fala com esses homens e com Ruth também, e por outras pessoas também que Jesus falou, mas essas palavras elas foram usadas numa missão que estas pessoas do Antigo Testamento elas deviam realizar a serviço do povo de Deus. Quando Deus fala especificamente essas palavras, pessoas tiveram uma missão muito importante. E aí agora na hora que traz essa palavra, ela é jogada para Maria, é uma missão muito maior. É uma missão que vai mudar o rumo da história. E Deus fala para uma jovenzinha, vamos dizer assim, devia ser entre adolescente e jovem, né? Muito nova. E Maria tem um posicionamento que choca. Maria tem um posicionamento que, diferente de Zacarias, porque quando o anjo aparece anteriormente para Zacarias, Zacarias tem uma posição de dúvida. Zacarias duvidou, ele nem lembrava. Se você ler o texto todo de Lucas, Lucas capítulo 1, você vai ver que ele nem lembrava dessas orações. Orações que deveriam ter sido feitas há muitos anos atrás. Isabel já estéril. Se ele já na época lá já não teve filho, agora então... E aí, em consequência, porque ele duvidou, Zacarias fica mudo. Até o nascimento de João, até quando vai colocar o nome de João. Mas aí nós vemos que Maria, ela teve medo, conforme está no texto Lucas 1, do 30 ao 37, ali está especificamente falando daquela que ela teve medo, ela questiona, querendo saber como que ela ia dar à luz, como ia acontecer a situação, demonstra que ela teve medo, mas ela não duvidou. Demonstra que ela teve esse medo, mas a dúvida não passou por Maria. E o anjo fala especificamente para Maria: este filho deve receber o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e nele se realizará finalmente o reino de Deus prometido a Davi. Todos estavam esperando ansiosamente. Todos estavam esperando a vinda do Messias. Quando chega nesse ponto, no ápice dessa jornada que foi construída, Deus manda o anjo para uma menina. Aí você pode falar assim, a gente começa a fazer alguns comparativos, né, da nossa vida, e aí quando eu olho para a vida assim de Maria e de tantos outros homens, isso é uma posição de fé. Isso é uma posição de acreditar. Eu gosto de ter em si assim, a palavra fé, mas eu falo que ela tem que andar num tripé. Num tripé de quando falar fé, eu preciso acreditar, seguir e obedecer. Eu acho que não pode faltar nenhum desses pés aqui, né? Quando fala que eu tenho fé, que eu creio, então eu acredito, eu obedeço, eu sigo. E eu vejo nesse ponto que Maria, na hora que chega nesse ponto da história, Maria tem esse posicionamento. Agora esta palavra vem para Maria. Ah, Maria, um pouco da sua fé faria toda a diferença na minha vida.
A fé de Maria, eu acho que a gente pode comparar, quando a gente olha o texto de Hebreus 11, e se você quiser abrir aí, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelas palavras de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não são visíveis. Os primeiros heróis, exemplos da fé. Depois lá pulando para o verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Verso 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto e construtor. 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu filho, seu único filho, ao qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Isso já sendo um prenúncio do que seria a morte de Cristo. 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. 32, e que mais direi? Certamente me faltará tempo aqui. Tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E lá no verso 36, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até algumas prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, por antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu creio que cabe aqui também, um parêntese aqui para Maria também. Eu creio que essa fé de Maria, quando o anjo apareceu para ela, em acreditar e crer, caberia facilmente também aqui, nesse texto. O sangue que foi derramado por muitos, em crer e acreditar, em ter esperança na vinda do Messias, andaram em cima de uma palavra, acreditaram numa promessa, tudo isso que foi construído desde o anúncio lá em Gênesis. E aí na hora que chega em Maria, que começa a geração ali de Jesus no ventre, mas na verdade isso que estava sendo gerado ali no ventre de Maria, já estava sendo gerado já lá atrás, há muito tempo antes. Já havia um embrião ali sendo gerado. Essa fé, esse desejo, essas pessoas que andaram acreditando nessa promessa, eu não posso olhar para esse ponto principal, quando o anjo aparece para Maria, e não construir essa narrativa que foi construída até esse ponto. Eu preciso construir toda essa narrativa e ter essa consciência
de que isso não começa ali, que começa lá atrás. E o que está envolvido? O rei, uma terra, uma bênção. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. No verso 33 de Lucas, diz que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quanta coisa construída, quantos detalhes tem por trás desse advento, quantos detalhes. Irmãos, eu quero falar para vocês assim, o que arde no meu coração é que eu quero andar com essa fé de Maria. Eu quero continuar construindo algo para o Senhor. Eu não quero ser apenas um mero espectador. Eu não quero ser o cara que vai e senta no estádio e fica só assistindo o jogo. Eu quero ter uma fé de continuar acreditando que o Senhor virá. Eu não quero ser simplesmente mais um no reino. Em uma das pregações do Ângelo, ele coloca que, ele pregando sobre a volta de Jesus, da segunda vinda, né? Ele usa os exemplos dos Avengers, tal, que ele fala que assim, eu quero lutar, eu quero participar, eu quero estar na linha de frente. Mas eu não quero ainda esperar essa segunda vinda lá longe. Eu quero me mexer agora, hoje, andando em cima dessa palavra, em cima dessas promessas, e saber tudo que está envolvido até esse ponto. Há um plano geral de Deus, onde foi estabelecida uma promessa, e com essa promessa foi gerada uma esperança na humanidade, onde uma parte dessa promessa já foi concluída com o nascimento de Jesus, mas que ainda teremos uma outra parte a ser cumprida no segundo advento. Eu desejo ser uma pessoa, irmãos, que também vai falar, como Maria fala no final do texto, já lá no verso 38, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Algumas pessoas sabem que, há um tempo atrás, aí eu andei fazendo umas orações meio perigosas, e a gente andou conversando aí, né, Guto, com outras pessoas, sobre essa questão dessas orações perigosas. E eu lembro que numa dessas orações, eu falei, Senhor, bagunça a minha agenda. Aí minha mulher está brigando comigo até hoje, né? Porque o Senhor tem bagunçado. E o pior, dói, porque envolve não só a mim, mas envolve também a minha família. Envolve uma coisa que para o crente parece que é até pecado falar, mas envolve o dinheiro, o bolso. Envolve bastante. Envolve, irmãos, porque eu vou ter que sair de cena para que o Senhor apareça. Envolve muita coisa. E dói. E tem doído muito. Mas eu não quero olhar para a minha vida e ver a minha vida assim como passou. Eu quero chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim, servo bom e fiel. Eu construí algo com os meus irmãos. Eu quero chegar e ter esse privilégio de falar. Eu quero uma comunidade que ande também nesses caminhos. Quero uma comunidade que tenha essa esperança
Gente, eu gosto muito de social, a galera sabe disso. Me chamou, eu estou com todo mundo. Mas não é só isso que me move, não. Não é só isso que é o meu combustível. Eu não quero brincar de ser crente. Eu não estou mais a fim de perder tempo. Eu creio que o Senhor tem pressa. Ele quer os precursores dessa geração. Precursores que tenham essa fé que Maria teve. Gente, Maria passou por... Eu fico imaginando que ela passou por tanta coisa. Discriminação, julgamento. Mas Maria saiu de cena para que a vontade do Senhor fosse feita. Eu preciso sair de cena. Eu preciso crer. Se eu caminhar achando que ser crente é só isso aqui, miserável homem que eu sou, se a minha esperança só está nisso. Que o Senhor continue me capacitar em ter a fé que Maria teve. Um pouquinho antes, em Lucas 1,16, só que eu ouvi o Haroldo falando, ele fala, ó, você quer ser um precursor? Porque a gente fala precursores, isso, aquilo, a voz que clama no deserto, mas tem aqui como ser um precursor, né? Lucas 1,16 fala, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse é o caminho que o precursor deve trilhar. Esse é o caminho que eu quero trilhar. Eu quero andar sobre essas palavras, crendo que o nosso Deus, tudo que Ele já fez até aqui, mas que algo maior ainda virá. Que algo maior, que algo melhor. Essa esperança que tem que queimar dentro de nós. Se eu não entendo tudo que foi construído lá atrás, desde Gênesis, passando por Samuel, por tantos outros textos, esse embrião que o anjo fala ali, que começa a ser gerado ali em Maria, na verdade é lá atrás, gente. É lá. Essa promessa já vem de lá. E tem tanta coisa envolvida. Se eu não acredito nisso, o que eu acredito determina como eu ando daqui para frente. No que eu acredito hoje vai determinar todas as minhas ações futuras, o jeito que eu vivo, onde eu gasto o meu dinheiro, as amizades que eu tenho, a compaixão que eu tenho pelas pessoas. Igreja, hoje vocês sabem o que arde no meu coração. Eu quero andar sobre essas palavras, crendo no que o nosso Deus já fez até aqui e no que Ele ainda irá fazer. Eu quero ter a fé de Maria, estar pronto em servir. Eu quero sair do centro para que o Senhor apareça. Mais uma oração perigosa aqui. Eu quero e eu estou disposto a perder o que for necessário por Cristo. E o perder é perder tudo, porque Cristo entregou a sua vida por mim. Não tem
teve limitações, então eu não posso ter limitações de querer dar com uma mão e querer receber com a outra. Eu quero avançar nessa promessa com fé, com esperança. Amém?